Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas que vêm seguindo o canal Abia Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Olha, colocar um chapeuzinho que hoje está frio, São Paulo. E hoje vamos falar de um livro maravilhoso. Esses dias atrás eu estive no Alto Vale do Ribeira, convidado por uma família muito bacana, que eu já conhecia, inclusive uma delas é a minha professora de Tupi, né? E a gente, inclusive, como indígenas, nós tivemos muito conversatório em casa, aqui no município de São Lourenço da Serra. Inclusive, semana que vem vão estar os vídeos disponíveis aqui no meu canal, mostrando em vários episódios aspectos interessantes, importantes daquela região do Vale do Ribeira, que é uma região ainda preservada, né? Uma região de Mata Atlântica preservada, de comunidades ainda que subsistem lá, mais de 20 comunidades indígenas, além das comunidades quilombolas, né? É uma região que permanece preservada e, ao mesmo tempo, ela traz um pouco, um tanto assim de fulgor e esperança de que as pessoas, cada dia que se passa, vão tomar consciência de que esses lugares preservados, esses lugares que fazem parte do ciclo da vida como um todo, permaneçam preservados para as futuras gerações e para as que já são hoje a nossa a, a geração próxima, né? Essa vida adulta que espera de quem hoje ainda é infante, criança, né? E, e justamente por causa dessa visita que eu estive lá com esse maravilhoso casal, o Denis e a professora Renata Guarani Kaiowá, né? Que eu tive acesso a esse livro, do qual vamos conversar hoje. Vocês estão conseguindo ver? Kate Thomas, O Homem e o Mundo Natural, né? Kate Thomas é um historiador, né? Que trata principalmente da história da Inglaterra desde os séculos 15, 16, 17, 18, mas principalmente durante os séculos 17 e 18. Né? Conta um pouco a cronologia da família dos Tudor, dos Stuart, que são as famílias que incendiaram, por assim dizer, meteram fogo na natureza que eles tinham naquela época da Inglaterra, naqueles séculos, né? Eles deram um pontapé inicial, né? E logo mais o lado político teve uma forte influência, né? Dentro da Câmara Baixa, dentro do parlamento do Reino Unido, né? Que aliou, que anexou territórios como o país de Gales, parte da Irlanda, né? A Escócia e algumas ilhas, além dos territórios de ultramar, ou seja, além mar daquilo da jurisdição do que hoje conhecemos como a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Né? Esse historiador traz uma narrativa nesse livro muito importante e de uma evidência histórica mediante registros, né? Que é um pesquisador, um historiador que se debruça, né? Ou se debruçou, né? Em cima de uma parte da história mundial e trouxe, com esse livro, trouxe
uma visão comportamental do ser humano daquela época em função de uma moral, de uma ideologia que se constituía como ideologia, como moral da época e que devia, que ainda inclusive existem algumas subjetividades hoje, em 2023, que acham que vivem ainda uma época vitoriana, uma época de reis, de realezas, de altezas, de majestades, né? E todos esses status, né? E aí ele começa a trazer, através dessa narrativa, nesse livro, visões comportamentais do ser humano comum em função dessa moral burguesa ah, que reina por sobre todas as outras visões de mundo, inclusive apagando, silenciando outras visões de mundo. Quais visões eram essas, se não dos povos originários daquelas regiões, que com o advento, né, desse poder econômico que nós chamamos hoje de capitalismo, neoliberalismo, eles deram, essas duas famílias, os Stuart e os Tudor, foram as duas famílias que impulsionaram isso que hoje nós chamamos de capitalismo, de neoliberalismo, e na qual houveram também grandes personalidades que trabalharam no parlamento, nas instituições jurídicas, como o general Cromwell, por exemplo, o Calvino, que fundam uma ideologia que sustentou nessa época a grande destruição da vida humana e da vida não humana. Ou seja, foram eles os primeiros a intensificar o fato de que o poder político e alguns homens têm ou podem discernir, decidir o que fazer ou não fazer com essas outras formas de ser e de estar no mundo, humanas e não humanas. A partir daí, começa então um discurso na qual as fontes naturais, essa riqueza, essa natureza primeira que eles tiveram naquelas regiões das Bretanhas, né, começaram a ser aniquiladas, começaram a ser as árvores derrubadas, começaram os animais a serem vistos como inferiores, começaram a pejorar em cima de seres humanos, tratando-os como alguns animais inferiores, nocivos, insetos, micro-organismos. Começa a grande história do arame farpado, como foram se dividindo os territórios dentro dessa Grã-Bretanha, dentro desse Reino Unido, começaram a dividir os territórios em função dessas famílias, dessa burguesia que impunham essa moral e acabaram fazendo, introjetando nas massas daquelas regiões, naqueles séculos, estamos falando do século XVI, XVII, XVIII, e aí eles começam a criar uma narrativa, e com essa narrativa eles se legitimam como senhores absolutos das mentes, dos corpos, das carnes, assim como de tudo aquilo que parece que sempre foi externo ao ser humano, seja a natureza, como a terra começou a ser tratada como algo de utilidade, de benfeitoria, daí vem esses termos custo-benefício, benfeitoria, interesses, né? E aí começam os discursos filosóficos, onde eles começam também a dizer por que o ser humano é movido mediante interesses. Só que esses pensadores nunca assinalaram ou apontaram com detalhes quais seres humanos, né? Então, vem Thomas Hobbes dizendo, por exemplo, que o homem é o lobo do homem. Então, esse lobo é o animal inferior que, mediante as decisões que essa burguesia, essa moral dessa burguesia daquela época, que ainda subsiste em algumas subjetividades até os dias de hoje,
começaram a propalar e a propagar infâmias, fake news, né? Se se quer, mediante o conceito contemporâneo de algo que é ilógico, daquilo que não tem razão de ser, mas que tem um certo sentido de real para algumas subjetividades compradas por esse discurso, por essa moral daquela época, por certos pensamentos de reis e rainhas que tomaram conta justamente dessas subjetividades e da vida também como um todo, né? Aqui, o autor, inclusive, eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu tenho ele em PDF, inclusive, eu vou colocar o livro na descrição, perdão, vou colocar o PDF na descrição do vídeo, para quem quiser ter acesso, ler, estudar, criticar, comentar, fazer debates, porque é importante a leitura. E aqui eu quero fazer um parêntese. A leitura, ela é importantíssima, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. As pessoas vai chegar um tempo que não vão viver mais só de redes sociais, de fotinho, de hahaha, de oba-oba, porque é o conhecimento que nos traz, inclusive, a formação como indivíduos que somos singulares e também traz a modificação de uma realidade que ainda perversa ela se institui ainda como se um destino manifesto, como se uma guerra justa, como se uma programação continuada de uma ação, sem pensar que essa ação pode trazer graves consequências, inclusive para eles mesmos, que ainda estão decidindo em nome de quem eles não têm o prazer de conhecer. Eu vou aqui compartilhar um pouco a tela com vocês aqui. Eu tenho um livro aqui do... A gente pode ir lendo, né? A gente pode ir vendo ele. É o mesmo livro, né? É o mesmo livro, é da mesma editora, que é da Companhia das Letras, inclusive lá em casa desse casal maravilhoso, pessoas lindas, lindas, lindas. Elas também tinham uma edição, a primeira edição da Companhia das Letras desse livro, mas como eles estudam também, o meu amigo Denis, o companheiro da minha querida parenta e professora Morubixaba, Renata Guarani Kaiowá, me prestaram esse livro e que eu tenho esses dias lido com bastante efusivamente. Eu tenho lido porque a narrativa dele é muito boa e faz com que qualquer pessoa leiga possa compreender a dimensão do que está escrito e registrado neste livro, né? Aqui tem uns antecedentes muito bons, né? Sobre como o discurso do estudo e dos Stuart se baseia em conceitos bíblicos. Tem eu vou ler aqui uma parte. Ó, diz o seguinte: na Inglaterra dos períodos Tudor e Stuart, a visão tradicional era que o mundo fora criado para o bem do homem e as outras espécies deviam se subordinar a seus desejos e necessidades. Acho que isso está aqui, para quem quiser ver aqui, na página 22. Eu acho que estou um pouquinho avançado, eu acho que avancei muito aqui. Vamos ver. Isso mesmo, isso mesmo, né? Aqui já começa a fazer exatamente essa parte aqui do predomínio humano, né? Aqui tem outro subtítulo, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui está como o dilema humano. Enfim, eu vou ler mais um pouco aqui. Tal pressuposto fundamenta as ações dessa ampla maioria de homens que nunca pararam um instante para refletir sobre a questão.
Entretanto, os teólogos intelectuais que sentissem necessidade de justificá-lo podiam apelar prontamente para os filósofos clássicos e a Bíblia. Aqui o grande perigo do, do que nós tecnicamente chamamos de interpretação, que tecnicamente é hermenêutica. Existe uma, assim como existe a hermenêutica jurídica, também existe a hermenêutica teológica. Né? Só que a forma com que essas pessoas determinaram para si seu, é, seu, seus superpoderes foi na base do Gênesis, capítulo 8. Né? Já vamos para aí. Aqui tem uma parte importante também que fala sobre Aristóteles. E mais adiante nesse livro, eles comentam, o autor comenta a partir de registros históricos escritos por outros autores, como no caso Christopher Hill, que é um grande historiador, inclusive, da Revolução Inglesa, né? George Macaulay, também, que é outro historiador que trata da questão comportamental dos povos do Reino Unido, da Irlanda, da Escócia, principalmente. Né? Então, tem várias fontes na qual esse autor vai se baseando para imprimir uma certa legitimidade na leitura a partir dos registros históricos documentados e ainda resguardado nas grandes bibliotecas de história de Londres. E aqui ele cita, por exemplo, a natureza não fez nada em vão, disse Aristóteles, e tudo teve um propósito. As plantas foram criadas para o bem dos animais e esses para o bem dos homens. Os animais domésticos existiam para labutar, os selvagens para serem caçados. Os estoicos tinham ensinado a mesma coisa. 2 pontos. A natureza existia unicamente para servir os interesses humanos. Foi com esse espírito que os comentadores Tudor interpretaram o relato bíblico da criação. Se bem que os especialistas modernos localizam relatos conflitantes incorporados na narrativa do Gênesis, né? Porque nós sabemos que a Bíblia, essa Bíblia que anda circulando até os dias de hoje, que inclusive aguça a imaginação de grupos de extrema direita, como acontece aqui no Brasil, infelizmente, e essa Bíblia na qual muitos deles ou delas, pastores de igreja, se baseiam, fazendo uma interpretação que eles acham que é uma interpretação definitiva acerca do assunto que está sendo tratado na Bíblia, sem perceber que tanto o assunto que a Bíblia trata, ela já foi desviada, ela já teve um sentido desviado, desde muito antes, inclusive, da assunção e da ascensão dos Tudor e dos Stuart, porque a Bíblia que se conhece até hoje é uma Bíblia que foi conformada segundo os concílios que houveram durante o Império Romano, inclusive antes da fundação do Império Romano, e depois do Império Romano continua uma espécie de releituras ou revisionismo bíblico para que as pessoas acreditem numa ideia de que um Deus que veio não sei de onde, criou um mundo, que o homem foi vítima da mulher, a mulher já é a primeira condenada da história, logo os animais também são condenados a um eterno fogo do inferno ou a uma eterna penitência no purgatório. Então, a questão é que, muito antes de René Descartes escrever o Discurso do Método, já estava implícita a questão teológica como argumento
para que essa moral conservadora, burguesa, capitalista, destrutora, se ensenhoreie das terras, dos corpos, das carnes, das mentes, e assim eles possam, para eles mesmos, suprirem suas necessidades, fazerem dos ganhos seus próprios privilégios, que logo os sucessores continuarão a acumular mais por cima daquilo que já foi acumulado às custas de matança, destruição, genocídio, extermínio e assim por diante. O Jardim do Éden, afirmavam, era um paraíso preparado para o homem, na qual Deus conferiu a Adão, homem, branco, patriarcal, machista, capitalista, leia-se Adão desta forma. O domínio sobre todas as coisas vivas, que está no Gênesis, capítulo 1, versículo 28. No princípio, homem e bestas conviveram pacificamente. Os homens provavelmente não eram carnívoros e os animais eram mansos. Mas com o pecado e a queda, a relação se modificou. Ao rebelar-se contra Deus, o homem perdeu o direito de exercer seu domínio fácil, um domínio fácil e inconteste sobre as outras espécies. A terra degenerou. Espinhos e cardos nasceram onde antes existiam apenas frutos e flores. Gênesis, capítulo 3, versículo 18. O solo fez-se pedregoso e árido, tornando necessário um trabalho árduo para o seu cultivo. Apareceram pulgas, mosquitos e outras pestes odiosas. Vários animais livraram-se da canga, passando a ser ferozes, guerreando uns contra os outros e atacando o homem. Até mesmo os animais domésticos deviam agora ser forçados à submissão. Então, após o dilúvio, Deus renovou a autoridade do homem sobre a criação animal. Temam e tremam em vossa presença todos os animais da terra, todas as aves do céu e tudo o que tem vida e movimento na terra. Em vossas mãos pus todos os peixes do mar, sustentai-vos de tudo que tem vida e movimento. Gênesis, capítulo 9, versículos 2 e 3. Doravante, os homens seriam carnívoros, e os animais podiam ser abatidos e comidos legitimamente, guardando-se apenas as restrições de dietas vigentes. Nessa lei do Antigo Testamento, o domínio do homem sobre a natureza fundou-se. O advento de Cristo reforçou-a, sendo visto por alguns comentadores como uma confirmação dos direitos humanos sobre o mundo natural, embora também fosse possível argumentar que tais direitos se reservavam aos cristãos verdadeiramente regenerados. Então, pessoal, aqui neste livro, que eu mesmo que eu estou colocando aqui entre linhas aqui no vídeo, mostra o início da grande carnificina e da mega destruição do meio ambiente, da inferiorização de certos grupos humanos, denominados subgrupos, logo mais adiante, já pelo século XIX, se baseando inclusive no cientificismo de Karl Popper, que já vamos fazer um vídeo sobre Karl Popper.
E começa uma relação indigna entre os setores do poder monárquico, dos reinados, os reis, as rainhas, os príncipes e tais, contra os seres humanos, já na Inglaterra, e contra a vida humana até os dias atuais, da qual o Brasil também é depositário desse pensamento arcaico, brutal, feroz, grosseiro, tosco, inútil, indigno, espúrio, salafrário. Esse que é a realidade que nos traz esse autor. É muito importante saber que esse tipo de autores que trazem esse tipo de relatos, eles estão relatando a fonte inicial, o manancial, se se quer, desse tipo de pensamento que durante séculos perdurou, passou o rolo compressor por vários continentes do mundo, lá fora, como na Oceania, como na Ásia, principalmente a devastação ou da tentativa de uma mega devastação do Sudeste Asiático, e que, por fim, graças à colonização que começa com Cristóvão Colombo e os reis católicos, esse mesmo pensamento ele vem dentro das caravelas e se instala a partir do dia que Colombo colocou o primeiro pé nas praias daquilo que nós conhecemos como Cuba e logo mais o que hoje é a República Dominicana e o Haiti, que chamou-se a Ilha Espanhola e que muito bem retrata Bartolomé de las Casas no seu breviário sobre as Índias Ocidentais, como foi chamado esse continente hoje, Américas. Todo esse pensamento, as formas, esses hábitos por exemplo, quando vocês devem ter ouvido, quando um homem maltrata a uma mulher e a chama de sua anta, nós estamos vendo aí essa reprodução desse pensamento que surge na Inglaterra, dos Tudor, no Reino Unido, a Grã-Bretanha, dos Tudor e dos Stuart, e que dão alavanca à primeira destruição ambiental documentada da história da humanidade. A primeira. Começa também a história do arame farpado, começa Tem um pedaço aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, que fala justamente sobre a questão de como a subjetividade da época promoveu a inferiorização dos grupos humanos, taxando-os com animais que eles viam como nocivos, como demoníacos, se se quer. Ou seja, foram satanizados, primeiro pelo discurso dessa moral, como eu comentei antes, dessa moral burguesa, de suas majestades, e logo fragilizados pelo próprio poder político, que combina a estes subgrupos a serem escravizados ou tratarem-nos como escravos, no caso de nós, povos indígenas, no caso dos povos da África e de outros povos do mundo que eles escravizaram. Com efeito, aqui já estamos numa página mais adiante, mas como eu comentei antes, eu vou colocar o livro na descrição do vídeo, então vocês podem baixar, ler, comentar, ficar à vontade. Com efeito, civilização humana, entre aspas, era uma expressão virtualmente sinônima de conquista da natureza. O mundo vegetal sempre foi fonte de alimento e de combustível. O Ocidente, por essa época, caracterizava-se por sua dependência excepcionalmente alta dos recursos naturais
fosse para o trabalho, o alimento, o vestuário ou o transporte. A civilização da Europa medieval seria inconcebível sem o boi e sem o cavalo. Na verdade, já se calculou que o emprego de animais para carga e tração fornecia ao europeu do século XV uma força motriz 5 vezes superior à de seus contemporâneos chineses. Tal como a sociedade chinesa, as sociedades azteca e inca da América contavam com menos animais que seus conquistadores europeus. Foram os espanhóis que introduziram os cavalos, os bois, as ovelhas e porcos no Novo Mundo. O Novo Mundo era o nome que se lhe deu a esse território antes de serem Índias Ocidentais, porque já existia a Companhia das Índias Orientais com sede na Índia. Isso aqui é só um parênteses. Né? Em nenhuma parte da Europa, essa dependência dos animais foi maior do que na Inglaterra, principalmente a partir do século XVIII e talvez muito antes. Uma proporção de animais domésticos por área cultivada e por pessoa superior à de qualquer outro país da Europa, salvo os Países Baixos. Por que os Países Baixos? Lembremos, vamos voltar àquilo que eu comentei um pouquinho antes, que, se bem já existia um pensamento burguês, capitalista, destrutor, aniquilador, para conceber a terra e a natureza apenas como um objeto de uso, de uso e descarte, né? Mas lembremos que Descartes ele foge da França, da Inquisição Católica Francesa, e ele vai para a Holanda, que na época eram os Países Baixos, que se chamava era o território Flamengo, que hoje é a Bélgica e a Holanda, mas a Holanda, né, Nederland, como chamava Nederland, era quem deslocou a Espanha e Portugal do patamar de império e de nação com força de lei, de vontade e também de fazer política com os grandes camaradas que eles tinham aliados aos conceitos religiosos da época. A Holanda desloca a Espanha e Portugal e começa a se situar também como um grande centro comercial e de produção de pensamento e também de cultura e também de arte. Lembremos que Amsterdã, na época de Descartes, é o que hoje ainda é a cidade de Nova York. Num outro aspecto, é claro, bem diferente, outro contexto histórico, conjuntura política, etc. e tal, mas passa a ter esse status de uma cidade com suas luzes florescentes, um comércio florescente, uma cidade cosmopolita, né? Então, Holanda desloca. E o Descartes, ele foge para a Holanda, porque lá ele é amparado pela rainha, e a rainha faz dele aquele que vai ser o ideólogo disso que nós hoje conhecemos como capitalismo, em função dessa separação do ser humano com aquilo que é externo, e a partir dessa explanação filosófica que Descartes faz, trata o mundo inteiro como uma coisa e o ser, ontologicamente falando, se dispõe como a centralidade da história e da vida, inclusive cotidiana. É o ser humano, digamos assim, mas ainda não chega a ser humano, é o ser que ele é o absoluto por sobre todas as coisas,
se baseando nos conceitos, nas interpretações que já as majestades tinham feito em relação à Bíblia. Depois teve várias inferências e intervenções, né, entram outros aspectos ideológicos, filosóficos, preceituais, para que esse movimento que essa galera vai fundando comece a ter esse movimento de expansionismo comercial ultramarino. Então, Descartes funda isso. Só que antes do Descartes já existia, digamos assim, um intuito de transformar a vida numa coisa e a centralidade do ser reificado fosse aquele que pensa e que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre grupos humanos. E eu queria mostrar outros, outro aspecto desse livro. Aqui, ó. Aqui nós estamos no capítulo 5, né? Eu não sei aqui, eu estou meio perdido aí, galera, mas eu estou só passando o texto aqui, tá? Para que vocês mais ou menos possam perceber. A mim me parece que esse aqui que estou mostrando é o texto original da primeira edição da Companhia das Letras. Por isso que tem umas modificações em relação ao livro. Mas o livro físico é bom tê-los justamente para depois fazer comparações com a literatura em PDF que vai se colocando na medida que os livros vão sendo socializados, eles vão sendo impressos, e na medida em que outras edições vão sendo publicadas, com certeza vai ter vai haver outras publicações sobre esse autor, na medida em que as pessoas se interessem cada vez mais pela textualidade do mesmo. Aqui tem, no capítulo 5, estamos aqui na página 55, seres humanos inferiores. Né? Aqui começa o discurso, a narrativa que compara alguns seres humanos que não são das regiões do ser, parafraseando Franz Fanon, quando fala das regiões do ser e do não ser, são eles, a partir das dinastias dos Tudor e dos Stuart, que se funda esse tipo de pejorativos contra mulheres, contra pessoas com algumas deformidades físicas, pobres, africanos, judeus, asiáticos, e começa toda essa história, aquele ali é um rato, aquele ali é um verme, e disse, ao traçar uma sólida linha divisória entre o homem e os animais, o principal propósito dos pensadores do início do período moderno era justificar a caça, a domesticação, o hábito de comer carne, a vivissecção, que, entre parênteses, se tornara a prática científica corrente em fins do século XVII, e o extermínio sistemático de animais nocivos ou predadores, segundo o pensamento dessa moral social da época, que se baseia na literatura aristotélica. Lembremos que Aristóteles é o primeiro a compilar nomenclaturas e nominalidades de plantas, de pedras, de aves, de animais, de mamíferos, de invertebrados, e por aí vai bolinhas. Né? Mas essa insistência tão grande em distinguir o humano do animal também teve consequências importantes para as relações entre os seres humanos. Com efeito, se a essência da humanidade era definida como consistindo em alguma qualidade específica, seguia-se então que qualquer homem que não demonstrasse tal qualidade
seria subhumano ou semi-animal. Lembremos como eram tratados os povos indígenas aqui no Brasil. Eram tratados como animais, bestas, selvícolas, selvagens, seres rastejantes, que ainda, inclusive, nós usamos esse tipo de conotação, de adjetivo qualificativo para os nossos inimigos. Então, vocês percebem como a nossa subjetividade, ainda não descolonizada, a gente vai repetindo esses modelos de narrativa, de retóricas, para incidir sobre outras vidas e, assim, poder diferenciar uma vida da outra e decidir quem é superior, quem é inferior, né? Em todo mundo natural, mentalmente elaborado, escreve o antropólogo moderno, o contraste entre homem e não homem fornece uma analogia para o contraste entre o membro da sociedade humana e o estranho a ela. Olha, esse estranho lembra muito das leituras do Freud, quando ele fala do estranho, quem é o estranho, quem é o estrangeiro, quem é o outro, né? Esse outro que nos assusta, que nos põe em guarda o tempo todo, em estado de alerta. E esse outro que já surge naquela época, em função dessa tentativa primeira de se expandir e de querer se ensenhorear do mundo, do planeta. É frequente, diz outro, que tribos se recebem o título arrogante de homem, referindo-se a outros povos como macacos. Olha, gente, isso aqui começou no século XV na Inglaterra. Vocês lembram outro dia aquele jogador do Real Madrid que foi maltratado num estádio cheio de torcedores? Vocês lembram disso? Então, e essa subjetividade que ainda paira pelas nossas biosferas, pelos nossos ecossistemas, nossas cidades, nossos países, nossos continentes, e que vem dessa história que esse autor aqui que estou mostrando para vocês traz com detalhes, com luxo de detalhes. Olha, é uma coisa impressionante. Por isso que é importante descolonizar as nossas subjetividades. Mesmo você que se diz progressista, ou de esquerda, comunista, socialista, ambientalista, indigenista, o que você quiser, você pode ser tudo o que você quiser, mas enquanto a gente não se desprende, a gente não se desprende dessas anomalias cognitivas importadas e que devem de uma história, que essa linearidade histórica fundada por Hegel, documentada, registrada, e que outros fazem um maravilhoso trabalho de transcrever para que nós, hoje, no século XXI, com as leituras aos nossos olhos, as pessoas, nós todos, comecemos a compreender que existem outras subjetividades possíveis de empreender para a gente começar a se livrar dessas malditas correntes com as quais, atravessando séculos, imprimiram na mentalidade hoje de muitos seres humanos como se eles fossem também a centralidade de uma época que nem sequer lhe pertence. No início da era moderna, havia na Inglaterra grupos exclusivos como a família do amor. Eu vou dar uma risada aqui. De quem se dizia no período elisabetano que qualquer um que não pertença à sua seita é visto por eles como um animal sem alma. Olha só. Mas igual atitude de exclusão do outro se notava em escala ainda maior face aos povos primitivos,
que não dispunham de atributos como os que também faltavam aos animais, que ainda faltavam aos animais. 2 pontos. O que faltava? Tecnologia, linguagem inteligível, religião cristã, né? Muitos dentre os primeiros exploradores concordariam com Gibbon, que era um dos pensadores da antropologia da época, que ainda não era antropologia, que, abre aspas, o ser humano bruto, sem artes e sem lei, mal pode ser distinguido do restante da criação animal. A cultura era tão necessária ao homem como a domesticação de plantas e animais. Robert Gray declarava em 1609 que a maior parte do globo era possuída e injustamente usurpada por animais selvagens, ou por selvagens brutais que, em razão da sua ímpia ignorância e blasfêmia, idolatria, são ainda piores que os animais. O conde de Clarendon concordava, abre aspas, a maior parte do mundo é ainda habitada por homens tão selvagens, mas tão selvagens como as feras que com eles convivem. Suas palavras soam mais parecidas às dos chimpanzés que às dos homens, relatava Sir Thomas Herbert a respeito dos habitantes do Cabo da Boa Esperança. Quem já conhece história, mesmo quem já fez vestibular, já sabe o que foi o Cabo da Boa Esperança. Duvido que a maioria deles, daqueles que moravam no Cabo da Boa Esperança, duvido que a maioria deles tenha antepassados melhores que os macacos. Os Hotentotes, dizia um clérigo da época, durante o reinado de Jaime I, na Inglaterra, estamos falando justamente da Inglaterra dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. Por isso que a gente está um pouquinho meio longo na aula aqui, porque é muita leitura, mas é só para dar esse gostinho para que vocês se interessem pela leitura e vocês cliquem aqui na descrição do vídeo o livro em PDF para que vocês mesmos, cada um de vocês, leia. Os Hotentotes, dizia um clérigo da época durante o reinado de Jaime I, eram, abre aspas, bestas em pele de homens, e sua fala um ruído inarticulado, ao invés de uma linguagem, como o cacarejar das galinhas ou o engrolar dos perus. Trata-se de animais imundos para o homem, para a subjetividade da época. Disse um viajante que dificilmente merecem o nome de criaturas racionais. Ao fim dos séculos XVII e XVIII, ouviram muito discurso sobre a natureza animal dos negros, sobre sua sexualidade animalesca e sua natureza brutal. De modo geral, os índios americanos não eram vistos dessa forma, mas às vezes também eram descritos em linguagem semelhante. Frobisher os imaginava morando em cavernas e caçando suas presas, como o fazem o urso e outros animais selvagens. Robert Johnson os via a vagar para cima e para baixo em bandos como manadas de cervos em uma floresta. Essa fala de Robert Johnson, que está aqui, ó, para vocês verem que eu não estou falando asneira, eu estou aqui baseado em literatura e com registros e documentos históricos, porque aqui atrás tem as bibliografias de todos os autores que também esse autor deve ter, pesquisou para que saia essa obra aqui.
Essa fala do Robert Johnson é justamente a forma pejorativa com a qual, por exemplo, os povos tupinambás eram vistos durante o reinado do Marquês de Pombal aqui nesse Estado-nação Brasil, que todos aqueles que vivem nômades são selvagens, são brutos, são primitivos, não querem trabalhar, não querem construir suas casas, não querem colocar arames farpados, ou seja, não querem saber nada com patrimonialismo, com propriedade privada e etc. e tais. Portanto, eram primitivos, selvagens, brutos e que somente serviria para o trabalho forçado, para a escravidão. Na Virgínia, foram observados arrastando-se de quatro, como ursos, povos originários daquelas regiões que hoje nós conhecemos como o estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Suas casas eram descritas como covis ou pocilgas, e eles próprios como mais brutais que as bestas que caçam. Em 1689, Edmund Hickory, um clérigo inglês que estivera nas Índias Ocidentais, ou seja, aqui nas Américas, falava desdenhosamente dos pobres e tolos índios nus, como estando apenas a um passo, entre aspas, entre parênteses, de citando dos macacos. Muitos viam os irlandeses à mesma luz, viviam como bichos, afirmava o elisabetano Burnaby Rich. Em condições brutais e detestáveis, dizia Sir William Petty. Comiam carne crua e bebiam sangue quente de vacas. A natureza animal dos irlandeses fora descoberta muito tempo antes das caricaturas vitorianas que os descreviam com feições simiescas. Na década de 1650, um capitão no regimento do general Ireton contou de que modo, quando uma guarnição irlandesa foi destroçada em Cashel, no ano de 1647, os vencedores encontraram entre os mortos vários que tinham caudas de quase 20 centímetros. E quando se duvidou da história, 40 soldados apresentaram-se para testemunhar sob juramento que as tinham visto pessoalmente. Mas era fake news, porque as caudas que saíam eram das roupas que eles utilizavam. Não eram animais com caudas longas, nem serpentes ou qualquer outro bicho rastejante, como as lagartixas. Era nas roupas dos que morriam assassinados durante as invasões pré-vitorianas naquele século XVII. Havia outros animais mais perto de casa. O que é um bebê? Perguntava um autor jacobiano, senão uma besta rude na forma de um homem. Gente, vocês estão vendo como essa questão superior e inferior vai cada vez mais relativizando todos os seres humanos, a não ser o homem branco, né, bem potentado, abastado e com um cognitivo que, segundo ele, superava qualquer dimensão de pensamento humano que não fosse aquele pensamento daquela época, regido pelos tudo por estas famílias, como os Tudor, os Stuart e assim por diante. Né? Ainda por cima, não bastando que os bebês já eram considerados bestas, animais irracionais, os jovens
incapazes de controlar suas paixões, eram apenas um pouco melhores. Comportavam-se como asnos selvagens e novilhos bravios, dizia George Fox, como potros, na opinião do Gerard Winstanley. Também as mulheres estavam perto do estado animal. Durante vários séculos, os teólogos tinham discutido, em parte frívola, em parte seriamente, se o sexo feminino tinha alma ou não. Debate que acompanhava de perto a polêmica sobre os animais e que, às vezes, produzia ecos no nível popular. Em Weirley, em Surrey, em 1570, um tal Nicholas Woodley teria afirmado que as mulheres não tinham alma. Em Earlscourt, Essex, em 1588, o próprio ministro disse o mesmo, e na diocese de Peterborough, em 1614, soube-se de um indivíduo espirituoso que sustentava aberta e obstinadamente que as mulheres não tinham alma, exceto as solas dos seus sapatos. Gente, que horror, que horror, que horror. E pensar que se isso aconteceu nessa época, ainda tem gente, inclusive aqui no Brasil, gente dizendo que as mulheres não prestam, que as mulheres só servem para a carga, o pesado fardo da vida doméstica. Ou seja, tentou-se domesticar a mulher do mesmo jeito que se tentou domesticar um cavalo, uma vaca, um boi, uma galinha, até um gato, um cachorro. Gente, até que ponto, hein? Vamos lá. O Quaker George Fox encontrou um grupo de pessoas que sustentava que as mulheres não tinham mais alma que os gansos. Os ginecologistas da época davam muita ênfase aos aspectos animais do parto. Era comum referir-se a uma mulher grávida como procriando, como procriando. Um clérigo do período anterior à Guerra Civil comparava no púlpito as mulheres às porcas. Certos puritanos, inimigos dos rituais realizados após o nascimento, às vezes faziam o mesmo, referindo-se à mãe como uma porca seguida pelos bacurinhos. Até o século XVIII, o ato de amamentar os bebês costumava ser visto pelas classes superiores como uma atividade degradante a ser evitada quando possível, confiando-se os recém-nascidos aos cuidados das amas de leite. Jane Austen, que escreveu o livro Orgulho e Preconceito, alinhava-se numa longa tradição ao descrever as pessoas do seu sexo como pobres animais consumidos por partos todos os anos. Ainda mais bestiais eram os pobres, ignorantes, sem religião, esquálidos em suas condições de existência e, mais importante, não tendo os elementos que se supunham caracterizarem o ser humano, isto é, alfabetização, cálculo numérico, boas maneiras e apurado senso do tempo. Gente, olha, olha, na hora que vocês pararem para ler isso aqui, vocês vão entender a própria subjetividade de vocês, a subjetividade dos seus pais, dos seus parentes consanguíneos, e vão compreender por que o Estado existe dessa forma que nós o conhecemos, porque o Estado
se apresenta como o suprassumo da superioridade e da centralidade de um homem que ocupa ontologicamente uma região do ser que lhe convém e que é absoluto e que tudo mais não presta, ou é justamente fazendo uma analogia com o autor dessa obra, como se tudo fosse mero um desvirtuamento da natureza e que por esse desvirtuamento a natureza deveria ser modificada. E com esses relatos, com esses discursos, que eles arremetem contra a natureza, contra as terras dessa Grã-Bretanha que hoje ainda parece vibrar no planeta como o melhor lugar do mundo e com reis e rainhas que ainda trazem esse pensamento medieval que se reproduz, inclusive, nas grandes massas dos países ocidentalizados. Gente, aqui é muita coisa para ler. Só para terminar, eu quero ler um trecho em onde o autor. Aqui, ó, achei. Uma vez percebidas como bestas, todas as pessoas serão passíveis de serem tratadas como tais. A ética da dominação humana removia os animais da esfera da preocupação do homem, mas também legitimava os maus tratos àqueles que supostamente viviam uma condição animal. Nas colônias, a escravidão, com seus mercados, as marcas feitas a ferro, em brasa e o trabalho de sol a sol, constituía uma das formas de tratar os homens vistos como bestias, ou seja, grande parte da humanidade, menos a Europa Ocidental e o norte da Europa, e algumas pessoas, alguns seres humanos desse pequeno norte europeu. E dentro dessas pessoas, algumas mais do que outras, porque lembremos que também dentro desse sistema de status, né, status quo, que chamamos, né, ainda entre eles mesmos se colonizam uns aos outros. Eu já sou, olha, a gente já está calejado, eu já vi até nos grupos aí como o branco coloniza o próprio branco, o branco progressista coloniza outro branco progressista, e como entre eles mesmos, uns se tratam de burro e, e a outra é uma anta. E não é discurso bolsonarista ou da extrema-direita mundial, é o discurso de uma subjetividade que reproduziu durante séculos e que, graças aos modelos de cultura, educação e religião, ainda se constitui para como discurso argumentativo para justificar a mega destruição da vida humana e não humana, até o ponto que nós hoje estamos na pior das crises que tem havido durante a história mundial, que é a crise ambiental e ecológica, num sentido interplanetário, se se quer. A escravidão, o mega genocídio contra os povos originários, a aporofobia que hoje se dá, inclusive aqui em São Paulo, né? A homofobia, a misoginia, o racismo, e todas essas coisas são depositários, são conceitos depositários de outros grandes conceitos que se constituem como lógica para que esses grupos possam continuar
alvissareiramente, dizendo, né, com essa narrativa teológica de que uns são os portadores da justiça, da paz, da salvação, da redenção e sei lá o que outras coisas, porque os outros não temos a capacidade cognitiva, física ou psicofísica de fazer nossas próprias revoluções, de fazer o câmbio que nós precisamos no nosso modo de perceber o mundo, as voltas, e que na prática cotidiana se constitui como modo de luta, de enfrentamento contra essa retórica que ainda está pairando nos grandes, nas grandes instituições que ainda dominam e colonizam a subjetividade de uma maioria jogada ao leu das inconveniências e maltratadas por esses adjetivos que desqualificam qualquer modo de pensamento, qualquer modo subjetivo de habitar esse planeta que não seja esse modo assassino, assaz, criminoso desses grupos que ainda se sustentam até o dia de hoje, que o Brasil hoje ainda sofre com esse flagelo, como toda a América Latina ainda sofre com esse flagelo, graças às péssimas interpretações dadas por essas pessoas que vieram durante séculos, dominando regiões inteiras, em nome de algo que, como eu disse antes, nunca eles quiseram conhecer e eles não têm a mínima vontade sequer de mudar e de criar essas mudanças, de repassar essas mudanças via conhecimento para outras pessoas. E que é isso que esse canal se propõe, a passar conhecimento para que as pessoas abram sua consciência e comecem a compreender que a dialética humana que se dá através da linguagem deve ser modificada de raiz na sua semântica, na sua filogenética e na sua expressividade. Enquanto houver um ser humano maltratando um outro ser humano da forma que ela achar que ela pode, não viveremos jamais numa suposta sociedade e numa suposta sociedade civilizada. Porque esses que vieram com o discurso de uma tal civilização trouxeram até os dias de hoje a forma mais brutal e pior, não animalesca, porque nenhum animal, nenhuma planta, nenhuma árvore, nenhum peixe, nenhum gato, nenhum cachorro, nenhuma lagartixa, nenhum mosquito faria o que o ser humano fez e ainda está fazendo até os dias de hoje contra a vida de vocês e contra a vida dos animais. Aliás, só para dar uma dica, gente, está na hora de parar de comer carne. Essa carne que é vendida nos supermercados vem de animais que sofreram os piores horrores que a gente possa conceber como horror contra as vacas, os bois, os porcos, as galinhas. A gente tem que parar de comer essas carnes, que além de ser industrial e fazer puta mal para a saúde humana, a gente banca a criminalidade com a qual, inclusive, politicamente, alguns indivíduos se sustentam na Câmara Baixa e no Senado, e você que trabalha, esse dinheirinho zoado, você vai lá e deixa no supermercado, comprando uma carne desses que hoje ainda dominam as instituições políticas desse país.
Lembremos que o próprio autor fala aqui nesse livro que o homem pode ter comido carne antigamente, mas do jeito que os animais foram sujeitos segundo as normas e regulamentações de alguns homens que pensaram essa forma de maltrato à vida para que seus privilégios continuassem pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Que coisa, né? Pessoal, deixo essa dica de hoje, essa pequena aula aqui sobre esse livro. Compartilhe esse vídeo, comente, dê um like, contribua, porque a gente precisa ir a muitos lugares, entrevistar pessoas, estar com elas, conversar com elas, conhecer os espaços, para a gente tratar, pelo menos, se a gente não consegue humanizar a nossa própria vida, animalizá-la. Ou seja, os animais também somos nós. E nós também somos esses animais. No mundo indígena, antes de comer uma carne, a gente pede licença, a gente consagra essa comida em comunidade. Em Tupi existe o to'o e o so'o. O to'o é aquele animal possuível, mas que antes de ser caçado, ou seja, antes de ser retirado da sua vida e retirado do seu ambiente onde estava até então, quando veio a caça, mas você pede licença e essa comida vai ser uma celebração, porque vai ser compartilhado com quem se vê em comunidade ou em grupos. O to'o é o animal possuível, o so'o é o animal não possuível. É um animal que está ali, ele está vivendo o seu tempo, a sua vida, e nós, seres humanos, não temos autoridade nenhuma para cercear essa vida do animal, a não ser quando a gente tem fome e não tem outro alimento senão um bichinho, um animal que se vê ali na superfície do nosso planeta. A não ser só isso. Agora, esse jeito irracional de comer carne dessas pseudo-civilizações, os pseudo-ocidentais, é a forma mais atroz que existe. Porque não existe humanidade. Aliás, eu vou colocar aqui nos comentários os documentários sobre como são tratados os animais antes de chegar no matadouro e como vivem as pessoas que trabalham nos frigoríficos, nos matadouros. Eles são tratados como animais também. Então, quer dizer que as dinastias dos Tudor e dos Stuart estão aqui no Brasil, nesse Brasil contemporâneo, que ainda não saiu da Idade Média e ainda o povo não teve a capacidade de derrubar essa Bastilha. Boa noite, muito obrigado para todos vocês. Compartilhe esse vídeo, fiquem à vontade.